Olá, dimensionamento e na verdade nesse vídeo você tem uma planilha de dimensionamento de uma sapata corrida para um muro de arrimo. Quando você vai trabalhar com um muro de arrimo, tecnicamente a gente vai ter 5 componentes dele, tá? E o último componente, a parte de baixo ali, os últimos 2, dependendo se for trabalhar com uma peça mista, vai ser a fundação, ok? Geralmente você vai ver muita literatura ensinando dimensionar tudo uma só vez. Mas o que eu recomendo é dimensiona cada elemento em separado. Por quê? Porque o dimensionamento é o mesmo. Mesmo se for um muro de flexão, um muro de gravidade, um muro de concreto armado e tudo mais, o dimensionamento para a fundação é o mesmo. Okay? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, voltando para cá, o que a fundação de um muro deve resistir? Bom, em uma fundação predial, a preocupação é carga vertical. Uma fundação predial pode gerar recalques e patologias em uma obra se subdimensionada, ok? Subdimensionada e descer, no caso, o recalcar, tá? Mas não é isso que a fundação de um muro precisa resistir. A gente até verifica a tensão admissível, mas não é o ponto crítico, porque é muito difícil você conseguir fazer um muro ter problemas de tensão admissível. Mesmo o solo de SPT2 ele vai ter facilidade nesse caso. Mas a questão é, ao invés disso, em um muro de arrimo, a fundação deve resistir deslizamento e tombamento. Ou seja, o que não pode acontecer no muro de arrimo é ele andar para o lado ou ele tombar. Okay? Isso que não pode acontecer. Se o muro não deslizar para o lado, se ele não tombar, não é um problema se tiver um recalque de 2 centímetros. Ok? Pode ter um problema de recalque diferencial, mas ainda assim é um problema pequeno. Tá? Próxima questão, então. E no caso de um muro de arrimo, porque essa que é a questão que as pessoas têm, eu tenho que dimensionar um muro de arrimo 3,20 metros de altura, com pilar de concreto acima do muro, vai ter vedação e ele vai ser pintado de roxo e ele é de uma casa e tudo mais. Não importa. Tá? O dimensionamento de um muro de arrimo, a fundação do muro de arrimo é igual. Não importa como que é o muro de arrimo, o que importa são as cargas. Ok? Você tem que encontrar as cargas e baseado nisso, eu posso dimensionar o nosso arrimo. Beleza, então, primeira coisa, quais os coeficientes de segurança de um muro de arrimo? E os coeficientes são baseados no NBR 11682, que é 2 para tombamento e 1,5 para deslizamento. E capacidade de carga, a gente trabalha com a mesma situação do NBR 6122. 3, ok? E agora a próxima questão. Como resistir ao tombamento? A gente vai ver na prática depois na planilha, mas por enquanto teoria. O tombamento é resistido pelo peso de tudo que vai acima da sapata. Ok? Tá? Essa que é a primeira questão. Tudo que tiver acima do sapato é um peso que dificulta minha sapata tombar, ok? Você imagina uma folha de papel com a janela aberta ventando, a folha de papel vai sair voando. Mas se você jogasse um peso em cima dela, ela não sairia voando, ok? É o mesmo princípio aqui. Quanto maior o peso em cima da sapata, mais difícil ela tombar. Então o que vai ser feito é calcular o peso da fundação e de todos os elementos que aplicam carga diretamente na fundação. Número 2, calcular o momento fletor total na fundação. Isso inclui também o momento por cargas excêntricas. Eu vou tentar aplicar uma carga não na posição aleatória do muro, mas uma posição que minimize os esforços de estrutura. Ok? 3, dividir o momento fletor pela carga e dobrar o valor. Eu estou dobrando por quê? Porque o coeficiente de segurança é 2. Se a excentricidade for inferior à metade da largura, ou seja, o que vai acontecer é que se a excentricidade for menor, o eixo do muro vai ficar dentro da fundação, ou seja, não vai ficar para fora, ok? Imagina uma folha de papel, pode imaginar mesmo se empurrar o muro, ok? Mas quando empurrar o muro, ele só vai começar a tombar se um lado levantar, e para um lado levantar ele tem que ter uma excentricidade bem alta, ok? Tá? E caso contrário, né, se ela não resistir, tá? Porque se estiver dentro ela resiste, caso contrário, tem que corrigir a fundação, ou aumentando ela, ou pode ser feito aumentando a carga em cima dela. Próxima pergunta, como resistir à pressão do solo? A gente vai usar um momento fletor não majorado, então só nisso a gente já está engajando tranquilamente metade da fundação, ok? Tá? Mas a gente vai verificar onde está o centroide da resistência e quanto do solo está engajando. No mínimo vai ser metade. A gente vai calcular a pressão resistida por essa área de solo.
E se a pressão for inferior à resistida, a fundação resiste. Ok? Caso contrário, a gente corrige. Basicamente é isso, mas quando a gente vai engajar uma boa parte do solo, é muito difícil a gente não conseguir resistir. Ok? Tá? E questão final, como resistir deslizamento? O deslizamento tem duas partes, que é o quê? Que é o contato com o fundo do muro, ok? Então a parte de baixo ali da sapata, ok? Tá? Vai ter uma resistência pelo atrito com o fundo, e na lateral a gente vai ter uma resistência pelo empuxo passivo, ou seja, pelo empuxo que quando o muro tentar empurrar o solo, ele vai ter que empurrar o solo. Quando o solo tentar empurrar o muro, ele vai ter que empurrar também o solo que está do outro lado do muro, ok? É uma altura pequena, mas que lá acaba auxiliando também, tá? Solos argilosos vão dar atrito pela coesão com o solo, ok? Solos arenosos vão dar atrito pela carga aplicada, então quanto maior a carga, mais difícil é o muro deslizar, e solos mistos vai ter uma média desses dois valores, ok? E como o muro deslocar alguns centímetros é bem menos crítico do que ele tombar, em trabalho com coeficiente de segurança menor, né? Bem, no deslizamento, o coeficiente de segurança é de 1,5, já no tombamento é 2. Ok? Tá? E por questão final, com a armadura do muro, através da posição das cargas, a gente vai verificar se é necessária armadura simples ou dupla. No caso da carga ficar totalmente estrudada, pode ser armadura simples, mas isso é bem raro, porque não é muito eficiente, não tem muros pequenos. Tá? Caso contrário, vai precisar armadura dupla. Ok? E a outra questão é que no sentido perpendicular à flexão, a gente tem que pensar no sentido da flexão, quanto que precisa de armadura. No sentido que vai gerar esforços no muro. Quanto de armadura? Porque no sentido perpendicular é a armadura mínima de distribuição, igual a qualquer outra sapato corrida, aliás. E se as tensões ficarem abaixo do FCTD, ou seja, a resistência à tração do concreto, com coeficiente de ponderação adicional de 1,2 para controlar com a armadura, não é necessário armadura. Okay? Então, muitas vezes vai precisar ser só uma camada de concreto. Sim, já pode ser eficiente. Beleza? Então, vamos para a montagem da planilha. E vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou trabalhar com esse arrimo de blocos, ok? Tá? Então eu tinha calculado um arrimo de blocos, vou demonstrar, tá? Onde ele tem espessura de 14, tá? Bloco de 14, o insulador na verdade vai ter 54, tá? Vamos ajustar aqui, no caso aqui estou acabado 16, tá? Mas a questão é, espaçamento de insuladores de cada 1,15 m, a altura de 3,40 m. Carga só CO2, ok, isso aqui é normal. Como que tu vai dimensionar esse arrimo? Bom, eu já tinha uma planilha de sapato corrida, mas na verdade eu vou englobar ela. Por quê? Porque uma das sapatas mais eficientes que tem, se for imaginar uma estrutura, tá? Qual que é a questão aqui? É o seguinte, vamos lá. Se eu tenho o muro aqui, ok? E eu tenho o empuxo, o solo aqui alto e o solo aqui baixo, beleza? Tá? O tecnicamente tem três possibilidades de fundação. Quais são essas possibilidades? Possibilidade número 1, eu faço uma fundação embutida dentro da contenção. Ok? Que vantagem que eu tenho isso? Bom, eu tenho muito mais peso na sapata e vai ser muito mais difícil ela deslizar ou ela tombar, porque tem muito peso. Para ela tombar, tem que levantar todo esse solo. Tá? Qual que é a questão de desvantagem disso aqui? Que eu tenho que escavar mais. Ok? Eu tenho que escavar aqui para dentro. E no caso, né, imaginando que a divisa do meu terreno seja aqui, ó, eu não posso escavar para dentro. Tá? A não ser que eu jogue o muro mais para dentro, ok? Digamos que aqui é onde vai ser minha obra, está aqui minha casa, tudo mais, esse é o terreno que eu tenho que planejar. Agora, se a gente fosse imaginar o contrário, imagina que esse é o terreno do vizinho, ok? Esse é o terreno do vizinho, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, eu teria que fazer uma sapata assim, ó, tá? E essa carga aqui vai pouco importar porque não vai ajudar. Nesse caso, qual que é o problema? O problema é o seguinte. Tá? Primeiro, qual que é a vantagem? A vantagem é que, como o empuxo está vindo daqui, ó, tá? A carga que o muro tem está bem do lado de onde que vai querer levantar, então vai ser mais difícil inicialmente levantar, só que como tem um peso muito menor, ele pode tombar fácil. Tá? Só que tem que ter uma excentricidade relativo ao eixo do muro aqui maior. Tá? Isso aqui é usado quando é divisa. Digamos, aqui, digamos, a minha obra vai ser aqui, né, no caso, tá? Porque se a obra fosse aqui em cima, né, eu usaria embutida. Aqui eu estou usando extrudado, estou usando para fora. Agora, qual desses dois é melhor? Nenhum desses dois é melhor. Tá? Esses dois aqui são o quê? O eu não posso. Eu vou pensar meu muro completo. O muro completo está aqui, ó. Digamos, minha sapata completa é isso aqui, ó.
de um lado tem o solo, do outro lado não tem o solo, tá? Uma sapata menor aqui, só tem um espessor menor, tá? Mas a questão é, a sapata eficiente seria isso aqui. Por quê? Porque eu vou ter uma grande quantia de solo do lado que iria levantar, eu vou ter uma pequena, não vou ter solo do lado que não vai levantar, que vai afundar, e a questão final é, o centroide de cargas vai ficar bem à esquerda do muro se ele for tomar para a direita. Então, esse caso sim que é muito difícil tomar, porque eu tenho uma carga considerável e eu tenho uma carga considerável e eu tenho um bom braço de alavanca para conseguir derrubar essa carga, ok? Isso é o ideal, no caso, ok, mas aqui seria, quem sabe, bem no meio, ou ser um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, isso aqui vai depender de cada muro, tá? Geralmente vai ser em torno de 2/3, mas vai variar para cada muro, não é um padrão oficial que sempre vai ser 2/3, tá? Mas a questão crítica é que o ideal seria um muro intermediário, nem sempre é possível, mas muitas vezes é possível, você nem se toca disso. Qual caso seria esse? O caso mais simples desse seria isso aqui, ó. Eu tenho um muro, até desenhar de planta vai ficar mais fácil de entender. Tá? Então, vou imaginar que eu tenho um muro de divisa, ok? E eu vou trabalhar com um muro com enrijecedores, porque é um muro mais alto e tudo mais, ok? Tá? Se eu tenho um muro assim, ó, com enrijecedores, eu vou ter carga de solo ainda? Sim, mesmo que eu vá fazer ele aqui, ó. Tá aqui minha sapata, tá? Eu não vou ter sapata nessa região aqui também? Vou. Eu não vou ter, então, consequentemente, um peso do solo ali? Vou, ok? E esse peso do solo pode me ajudar muito. Por quê? Porque ele aumenta o peso do muro e dificulta deslizar e tombar, ok? Essa, na verdade, dificulta até recalque, né? Porque ele vai gerar mais peso do lado que não vai recalcar, não desse lado que vai recalcar quando tiver empuxo. Beleza? Então, a questão é que o ideal seria um intermediário, mas depende de cada caso, baseado no que eu consigo. Ok? É que nem salário, né? O ideal é mais, mas nem sempre eu consigo. Tá? Então, voltando para cá, vamos para a nossa planilha então. Bom, arrimo bloco com investidores, vou colocar o quê? Fundação de muro de arrimo. Ok? Então, isso aqui é a fundação de muro de arrimo. Na verdade, isso aqui vai valer para qualquer muro de arrimo, beleza? Tá? Vou colocar com uma borda esquerda aqui. Vou colocar uma fonte Arial Narrow de fora, geralmente você trabalha com Arial Narrow, você pode trabalhar com a fonte que você quiser, tá? Beleza, então aqui, o que eu preciso saber para minha fundação? Bom, vamos começar aqui, ó, sapata para o muro, e para muro, beleza. Primeira coisa que eu preciso saber, vamos voltar para a nossa planilha, tá? Tá aqui, ó, coeficiente de segurança, ok? Como resistir o tombamento? O tombamento é resistido pelo peso de tudo que vai acima da sapata. Beleza, ok? Então vamos voltar para cá e vamos colocar o que eu vou ter. Primeiro, eu vou ter que me preocupar com as cargas do arrimo. Então, NK do arrimo, ok? Quanto de carga axial o meu arrimo está aplicando? No caso, o meu NK do muro, no caso, né? O quanto de peso, né? NK o que? É carga vertical ou axial, tá? Quanto que ele está aplicando? Em nosso caso, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Quem me aprender já calcula isso aqui, tá? A gente já tem a nossa carga base da estrutura, ok? Se eu pegar ela aqui agora, tá? Mas onde é que vai estar? Aqui a gente tinha colocado relação aqui, deixa eu ficar aqui rebocado, né? Só colocar rebocado aqui, só colocar 9.989 aqui, ó. Peraí. Eu não tinha colocado o peso, não. Tem problemas aqui, a gente coloca, então agora o peso, não é uma questão crítica. Tá? Mas então, qual que vai ser o peso? Vai ser muito simples, só colocar uma célula aqui, realmente não tinha colocado porque não influenciou muito, mas NK do muro, ok? Quanto de carga axial tem meu muro? A fórmula é basicamente igual a procurar, né? Esse tipo de peça nessa tabela aqui, tá? Vírgula. Se esse aqui for igual a 14, coluna 2, caso contrário, coluna 3. Então, C aqui, ó. C aqui for coluna 2, coluna 3, beleza? E eu quero o valor exato. Então, o peso por metro quadrado do meu muro é 230 kg, ok? Tá, muro rebocado de 14, 230 kg, tá correto? Beleza, tá? Agora, a próxima questão, multiplicado pelo quê? Pelo espaçamento do enriquecedor mais a altura do enriquecedor, ok? E isso dividido pelo espaçamento do enriquecedor, que vai dar a construção de espessura média do muro. Já virou 338, e daí só multiplico pela altura do muro em metros, e eu vou ter o quê? Que a carga do meu muro é 1.149 toneladas da força por metro, ok? Tá? Não é uma carga crítica, pouca coisa de estrutura, mas essa é a minha carga. Beleza, então eu vou voltar para cá, NK do muro, 1.149 toneladas da força por metro. Beleza. Próxima situação,
minha força cortante do muro. Qual que é a força cortante que meu muro tem? Tá? Eu tenho VK? Tenho aqui, ó, VK do empuxo, 3.006, ok? Esse é meu VK do empuxo. Que, na verdade, até peso por metro, tinha peso por metro muro, só não tinha chamado aqui, ó, NK. Aqui está um pouquinho diferente aqui. Verificar a situação aqui, tá? Mas, ok, na verdade já tinha a fórmula aqui exata, tá? Pode ter uma pequena diferença aqui por questão do espaçamento exato, tá? Mas é uma diferença mínima aqui. Na verdade, essa fórmula aqui vai estar uma mínima diferença. Vou colocar até essa fórmula aqui, que seria a fórmula correta, exata, tá? Mas, ok, foi, tá? Pode ter uma pequena diferença aqui, não é problema crítico. Beleza. Então, 1.149, mesmo que seja 1% a mais, 1% a menos, não é uma diferença considerável. Vamos para o VK, então. VK é igual a 3.006. Então, 3 igual a 3.006 tonelada da força por metro. Próximo, MK, momento fletor do muro. Ok? São esses três esforços que eu vou ter, tá? Com base nesse plano. Fora do plano poderia ter outros, mas na verdade no muro contínuo não. 2.874. Então, igual a 2.874 tonelada da força metro por metro. Ok? Só que agora tem uma questão. Isso vai ser os esforços base do muro, mas isso aqui não vai entrar em questão da posição do muro, né? Lembra que a posição do muro acaba sendo crítico, tá? Então, eixo do muro, ok? Isso a gente tem que medir agora, porque a gente vai ter que ter uma ideia base. A questão é, o meu muro tem quanto? Tem 54. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Inicialmente, só para a gente ter uma base, né, eu vou fazer, digamos, uma sapata de 1 metro de largura. Por exemplo, aqui minha sapata com 1 metro de largura. Vai ser isso? Eu não sei. Ok? Tá? Agora entra outra questão. Eu vou fazer o meu muro aqui, ó. Que largura tem meu muro? O técnico do muro tem 54, só que isso aqui falta sempre 1 centímetro, porque a alvenaria tem múltiplo de 5. Então seria 55 centímetros de largura que a gente vai considerar. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto 55, tá? Com uma altura de 3 metros e 20. Ok? Na verdade 320, 340, deixa eu ficar aqui. Então, meu muro tem 3, meu muro de blocos tem 3 metros e 40. Ok, tá? Mais 20 centímetros. Beleza. O que eu tenho que preocupar é onde que está o centroide do meu muro relativo ao centroide da minha sapata, ok? Nesse caso está onde? Bom, para isso eu tenho que desenhar a seção do meu muro, ok? Então o meu muro tem quanto? Ele tem um registrador de 40, né? 2 furos aqui, tá? E 1 metro de livre entre vencedores, ok? Com espessor de 15, tá? Isso, digamos, seria um desenho de um módulo do muro, ok? Claro, o muro vai repetir várias vezes, mas digamos só desenhar aqui, ó, mas isso aqui seria o meu muro base, ok? Tá? Com um vencedor aqui e tudo mais, tá? Esse é o nosso muro base, beleza, tá? Agora entra a questão, essa peça aqui que eu estou desenhando, onde que fica o centroide dela? O centroide dela está aqui, ó, tá vendo ali, ó, aquela bolinha aí, ó? Esse é o centroide dela. Relativo à minha sapata de 1 metro, ele vai ficar com 9.6 para a esquerda. Então, eu vou considerar isso aqui como negativo. Tá? Então, eu vou voltar para cá. Eixo do muro, menos 9.6 centímetros, beleza? Então, esse é o eixo do muro, beleza? Tá? Isso aqui é a primeira situação. Agora, largura da sapata, ok? Qual a largura da minha sapata? Porque eu não coloquei isso aqui ainda e é importante. 100 centímetros. A altura da sapata. Bom, inicialmente, vou imaginar 30 centímetros. Isso aqui depois a gente pode planejar, mas inicialmente vou considerar 30 centímetros. Beleza. Bom, voltando para cá agora, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Calcular o peso de fundação de todos os elementos que aplicam carga diretamente. Eu já considerei o peso de todos? Não. Primeiro eu considerei o peso da fundação. Então, peso da fundação vai ser igual a... E aqui entra a questão, como a gente está trabalhando, onde o peso acaba sendo um auxílio para a estrutura, porque ela pode não tombar, eu vou considerar o peso menor. Então, vai ser a largura multiplicada pela altura, dividido por 100 ao quadrado. Eu vou gastar 0,3 metros cúbicos por enquanto. Isso aqui eu vou multiplicar por 2,4, não 2,5, 2,4. Porque se tivesse mais peso, seria melhor. Então, eu vou considerar um peso menor. Tá? Então, tonelada da força por metro. Esse é o nosso peso da fundação, ou nosso, vamos chamar, NK da fundação. É tudo isso que eu tenho? Não. Eu ainda tenho mais um elemento. Que é qual? Que é o solo. Ok? Vamos lembrar que eu tenho solo. E esse meu solo vai ficar aqui, ó. Certo? Então, a cada 1,15 m, eu tenho quanto? Eu tenho 0,4 metros quadrados. Ok? Então, vamos lá. Área de solo. Ok? Qual a área de solo? 0,4, só que cada 1,15 m. Então,
vai me dar 0,348 metros quadrados por metro. E a outra questão que eu tenho é a altura do solo. A altura de solo que eu tenho acima vai ser quanto? Vai ser basicamente 3,40 metros, porque meu muro tem 3,40 metros, então obrigatoriamente o solo vai ser 3,40 metros acima também. E o que vai faltar aqui daí vai ser o quê? Eixo, na verdade, densidade, né? Densidade do solo, ok? Tá? O tipo de solo, na verdade, porque tipo de solo acima, ok? Tipo de solo contido, no caso, né? Tipo de solo contido, ok? Tá? Que tipo de solo está sendo contido? Bom, basicamente, a gente vai ter um solo contido de, cadê ele aqui, ó? Nosso solo contido vai ser essa possibilidade aqui, ó. Tá? Ou um solo arenoso, um solo argiloso, um solo misto. Okay? Vou até copiar isso aqui direto, né? Posso até copiar isso por completo, beleza? Tá? E jogamos para cá. Tá? Vai ter uma questão da coesão que a gente tem que ajustar, mas por enquanto é isso aqui. Então, tipo de solo contido igual a, na verdade, criar uns dados, né? Dados aqui, mesclamos aqui, ok? Tá? Primeiro vou mesclar, depois eu vou em dados, validação de dados. Eu quero uma lista de quais opções? Arenoso, argiloso ou misto. E sendo que, no caso, né, eu tenho aqui, ó, que é um solo misto. Beleza, então solo misto, ok. Tá? Então o que eu vou fazer é, NK do solo. Vai ser o quê? Vai ser a área do solo multiplicado pela altura do solo, ok? Multiplicado por procurar o tipo de solo nessa tabela aqui. Eu quero a coluna 2 e o valor exato, ok? Então meu solo gera 2,3 toneladas-força por metro. Só que aqui eu não estou dimensionando corretamente. Por que não? Bom, a questão aqui é o seguinte. A nossa norma deixa claro. Eu tenho um arrimo, beleza? Tá? Não importa se você usar do arrimo. Mas eu tenho um solo aqui. Eu tenho que considerar uma carga de 2 toneladas-força por metro quadrado no topo do arrimo. Ah, mas se não tiver, porque aqui vai ser benéfico. Tecnicamente vai. Mas eu tenho que considerar essa carga aqui para o empuxo horizontal. Então, se eu tenho que considerar essa carga para o empuxo horizontal, eu vou considerar ela também na base. Ok? Isso a gente tem que considerar. A gente volta para cá e pegamos aqui, ó. Em vez de considerar esse B7 vezes B8, né? Você B7 vezes B8 mais 2, ok? Tá? Entra a questão no mínimo 2. Só que entra a questão carga acima do arrimo, ok? Quanto de carga tem? Vamos já que tem essa uma, que eu até tinha anotado aqui, ó. Nesse caso tinha 2 toneladas, ok? Menos que 2 não importa, mas mesmo que tivesse 1 tonelada-força por metro quadrado de carga acima, aí com base, se tiver um prédio, assim, tudo mais, se um prédio tem 4 andares, ele está descarregando acima do muro, já é 4 toneladas por metro quadrado, ok? Mas a questão é, NK do solo vai ser o máximo entre 2 toneladas ou o valor de carga acima do muro, beleza? Tá? E o que vai acontecer aqui, B7 vezes B8, ok? Tá? Multiplicado, até na verdade se multiplicar pela densidade eu não vou multiplicar, é o contrário, tá? Até tirar isso aqui por enquanto, tá? Então vai lá, B7 vezes B8, ok, quando isso está correto, tá? B7 que é a área, então é B7 vezes, aqui agora sim, tá? O máximo aqui, ok, tá correto, vai dar 2,32 toneladas-força por metro. Esse é um bônus, tá? Quanto maior a área, maior o bônus. E a outra questão que eu não tinha, mas vai ser necessário, é a área, até jogar isso aqui para baixo, ok? Tá? Tem que jogar uma linha por vez aqui, ó, tá? Mas a questão é a área do muro. Ok? A área do muro em si, por quê? Porque vai ter carga da área do muro. Então, área do muro. Quanto de área eu tenho no meu muro? E o cálculo base vai ser o quê? 54 mais 115, né? Menos, na verdade, 55 mais 115, que eu posso considerar aqui, ó. Menos a área de encontro, né? Que é um quadrado de 15 por 15. Eu acho que por isso que deu aquela diferença do NK exato, tá? Mas não é uma diferença crítica. Ok? Dividido por 115 centímetros, ok? A área do muro técnico é 1,34, daqui, peraí, isso aqui agora, claro, multiplicado pelo espessor de 15 e dividido por 100 ao quadrado, vai me dar a área do meu muro, peraí, isso aqui não está correto, 55 mais 115, ok? Tá? Dividido por 115, ok? Vezes 15 dividido por 100 agora, 0,202 metros quadrados por metro. É só um sentido, né, que eu tenho que multiplicar, ok? Então, essa área do meu muro, ou seja, cada metro de muro tem 0,202 metros quadrados. Então, NK extra no topo vai ser igual a 0,02 vezes o máximo entre 2 ou essa carga aqui, ó. Nesse caso, eu já tenho mais 0,404 uma força por
metro, ok? Acho que aqui deu aquela diferença aqui, de mínima diferença, até eu corrigi aqui, porque realmente eu já tinha aquele cálculo aí, vai ser 1.054 no caso, tá? Por quê? Por causa da posição de encontro, ele tem uma pequena redução, mas é igual a 1.054 aqui, beleza, foi, tá? Tem uma pequena diferença, mas é uma diferença bem pequena, não nada crítico. Ok, tá? Então a área do muro vai ser essa aqui, não precisa de tantas casas depois da vírgula, beleza, tá? Tendo isso aqui agora, o que eu vou fazer é carga total. Desculpe, faltou uma questão que é o eixo, né, do solo. Onde que fica o eixo do solo relativo ao eixo da minha sapata? E o eixo do meu solo relativo ao eixo da minha sapata atualmente está em 30 centímetros. E de volta para cá, eixo do meu solo, tá? Eixo do solo, menos 30 centímetros aqui. Ok? Então, carga total que eu vou ter vai ser igual a NK da fundação, mais NK do solo, mais NK no topo, mais NK do muro. Atualmente, o meu muro tem uma carga total, deixa tudo isso aqui com 3 casas depois da vírgula, beleza? De 5 toneladas. Dessas 5 toneladas, só uma é do muro. Todo o restante é solo, carga no topo e peso da fundação. Ok? Tá? Agora, MK total. Qual que é o momento flutuador total que eu tenho? Vai ser meu MK aqui como base, beleza? Mais o peso do muro, mais o peso do topo do muro, ok? Multiplicado pela posição do eixo do muro, só que em metros, ok? Mais, aqui entra outra questão, o peso do solo. Na verdade, o peso do solo não precisa colocar entre parênteses, certo? Multiplicado pelo eixo do solo, só que também em metros, ok? Isso vai me dar um MK total de 1.887 tonelada força metro por metro, beleza? Esse é o meu MK total. Então agora já tem todas as cargas, inclusive a redução de cargas, porque apesar do meu muro gerar 2.874, como eu estou colocando mais carga na posição, digamos, ó, em vez de colocar carga para cá, eu estou colocando mais carga para cá. Então o que está acontecendo é que apesar dele ter 2.8, só o peso do meu muro na posição adequada já reduz isso aqui. Ok? Tá? Mas vamos continuar então. MK total, beleza? Tá? Então o que eu vou fazer é excentricidade inicial. Ok? Qual vai ser a excentricidade inicial? Vai ser o MK vezes 2, porque a gente dobra pelo coeficiente de segurança de 2, dividido pela carga total. Ok? 0.754, deu um multiplico em centímetros, 75.4 centímetros. E agora entra a questão, vou criar um aviso base aqui, ó, mesclando isso aqui, igual a, se abre parênteses, essa largura for maior, for menor do que esse vezes 2, tá? Eu vou avisar o quê? Muro falha no tombamento, ok? Caso contrário, não quero que avise nada. Nesse caso, o meu muro falha. Ah, eu queria fazer um muro de 1 metro de largura. Infelizmente, nesse caso, 1 metro de largura não resiste. Ok? Então, digamos aqui, ó, que eu aumente a largura para 1,10 m. Melhorou, tá? O que vai acontecer também é que a excentricidade do muro, né, o eixo vai deslocar, então vai ser menos 14,6 e aqui vai ser menos 35. Já foi para 65 centímetros, então eu aumentei 10 e a excentricidade também deslocou. Ok, eu aumento para 120. Dentro da questão, vou ter que ficar ajustando até passar. Então, 120 virou menos 19,6 e aqui virou menos 40, ok? Então, com 120 centímetros de largura, o meu muro já não falha no tombamento. Por quê? Porque eu tenho uma área de contato adequada ali, ok? Essa que é a minha questão inicial do nosso muro aqui. Com 120 encaixe, mas quem sabe com um pouquinho menos encaixe, talvez. Tá? Talvez com um pouquinho menos encaixe, mas com base não vai ter uma questão diferente, tá? E acredito que essa questão aqui de ajustar o eixo ficou um pouquinho complicado. Vou até fazer a seguinte situação aqui, ó, tá? Vou colocar assim, ó. Eu vou colocar uma outra equação aqui só para facilitar. Eu podia colocar aqui, ó. Distância do início, né, da borda até o que? Até o eixo do solo. Então, até o eixo do muro, ok? Qual que vai ser? Nesse caso, a gente sabe que a distância até o eixo do muro está aqui, ó. Vai ser daqui do início da sapata, ok? Do início da sapata até esse nó exato aqui, ó. Esse nó aqui vai me dar quanto? Vai dar 40,4, ok? Então aqui vai ser 40,4 centímetros e isso aqui vai ser igual a
40,4 menos a largura do sapato sobre 2, então da borda aterrada, né, aterrada ao eixo do muro. Tá? Fica um pouquinho complicado, mas isso aqui. Tá? E a outra questão aqui que eu vou colocar vai ser distância da borda aterrada ao eixo do solo, ok? E daí entra a questão que, tendo 40 centímetros, a metade é 20 centímetros aqui, então isso aqui vai ser igual a esse menos esse sobre 2, que vai continuar a conta igual, só a gente colocou aqui, não precisa ficar ajustando agora, porque no caso, com 119 ainda passa, 118, 117, deu, ó, 117 falhou, beleza. Dificilmente vai tratar 118, já coloca 120 direto, mas essa é uma questão que, dependendo do caso, eu posso fazer um ajuste um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e otimizar essa estrutura aqui. Tá? A diferença pequena, por enquanto, não é um problema. Agora, tudo que a gente fez por aqui foi verificar o tombamento, ok? Eu calculei o peso da fundação, calculei o momento trator, dividi o momento trator pela carga e dobrei o valor, a extensão inferior, beleza, tá? Agora, como resistir à pressão do solo? Então, esse cálculo inicial aqui, ó, eixo de tombamento, aqui, tá? Excentricidade real, quanto de excentricidade eu realmente tenho? Bom, carga total dividido pelo MK total, o que vai me dar, se eu contrário, MK total dividido pela carga total, MK sobre carga total, a excentricidade real é de, vou colocar em centímetros aqui, ó, vezes 100, 28,337 centímetros, ok? Essa é a minha excentricidade real, ok? Bom, área de contato, então quanto de área de contato eu tenho? Basicamente eu tenho a largura da sapata, ok? Menos a excentricidade real vezes 2. Por quê? Bom, vezes 2 aqui. Por quê? Porque eu tenho que imaginar a seguinte situação aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro a nossa carga exata. No caso, a gente tem que usar uma fórmula pela carga triangular, mas está aqui minha sapata, ok? Como eu vou ter momento trator para cá, a carga fica mais ou menos aqui, ó. Entendeu? Ela fica um pouquinho deslocada e, consequentemente, eu vou ter uma reação assim, ó. Tá? Na verdade, eu podia ter calculado a largura restante aqui, ó, e triplicar porque vai ser uma carga triangular, ok? Então, a gente pode fazer assim também, ó. Tá? A largura restante, então, uma carga, largura restante vai ser igual a, basicamente, 120 sobre 2 menos o eixo excentricidade real, 31,663 centímetros, ok? Tá? E área de apoio vai ser igual a quê? 31,7 vezes 3, porque eu tenho uma carga triangular, então o central vai ficar no 1/3. A área de apoio, 94,95 centímetros aqui, ó, beleza? Então, a cada metro eu tenho 95 centímetros de apoio, ok? Agora, SPT, eu não tinha colocado SPT ainda. SPT abaixo, ó, abaixo da sapata. Por quê? Porque não me importa aqui, qual que é o SPT que eu estou contendo, não importa o SPT que eu tenho abaixo agora. E vamos imaginar que eu tenha, aqui eu tinha quantos golpes? Tinha 6 golpes. Digamos que na base agora eu tenha 9 golpes na base da minha sapata. Ok? Beleza. Tendo 9 golpes aqui, a única questão que eu vou fazer aqui é o seguinte. Lembra que aqui na primeira questão da coesão que está em zero, na verdade, eu até vou ter uma coesão, a coesão está em zero aqui, tá? Depois a gente pode verificar só o que faltou aqui, vai ser o quê? A coesão, na verdade, para a argila vai ser igual, ó. No caso da argila é o SPT sobre 5, beleza. Posso até colocar isso aqui direto. Tá? Mas agora não importa a coesão, me importa o atrito, ok? Qual que é o atrito do solo arenoso? Basicamente vai ser igual a carga total, só que eu só consigo usar um ângulo máximo de 30 graus, ok? Então, isso aqui eu vou pegar a tangente, né? Vezes tangente de radianos, né? Radianos aqui, ó, dessa tangente aqui, ó, beleza? Tá? Então, isso aqui vai me dar, peraí, faltou um parênteses aqui, ó, 2,97, na verdade vai ser 90 menos aqui, ó, não, tá certo, 2,97 toneladas de força, ok? Ou seja, desde que a carga horizontal aqui, ó, somada à carga vertical, fique num ângulo de 30 graus aqui, ó, 30 graus aqui, 30 graus de relação vertical, minha sapata não vai deslizar, entendeu a situação? Essa é a nossa questão da sapata, por isso essa conta exata aqui, tá? E aqui eu vou somar 40% e mais 40%. Por que não 50% se é misto? Porque o misto pode ser mais para um lado, mais para o outro, mais com base, a gente considera 40%, não considera 50%, porque ele pode ser mais argiloso, mais arenoso, ok? É um misto, ele tem variação, certo? É porque é misto. Beleza, então, em relação a isso, foi. Agora eu tenho que verificar o deslizamento. Então, vamos dar um tab aqui, beleza, então vamos lá.
através do momento fator não majorado. Carga axial, ok, verifiquei a pressão do solo, tá? Desculpa, faltou verificar a pressão, tá? Então, pressão, ó, carga resistida pelo solo. Bom, 9 golpes vezes 2, por quê? Porque como base, se calcular em carga por metro quadrado, a gente pode dobrar a carga, ou seja, um SPT de 1 suporta 2 toneladas por metro quadrado. Para uma sapata predial e tudo mais, a gente teria que trabalhar um pouquinho mais de segurança. Tem que verificar se é argila, areia e tudo mais, mas no caso do muro de arrimo, que são cargas baixas, não é um problema isso aqui. Tá? Multiplicado pela área de apoio em metros. Ok? Isso que vai me dar a carga se fosse retangular, mas ela não é retangular, ela é triangular, né? Triangular é dividido por 2. Para encontrar um triângulo, dividido por 2. Então, a questão aqui ó, é que a carga resistida é de 8,549. Só que agora a gente entra numa questão, que é o quê? Pressão, ok? Tá? Lembra quando a gente calcula um prédio? Tá aqui meu prédio, tá? Tá aqui minha sapata de um prédio, tá? Se no topo aqui, ó, do meu arranque, eu tenho, sei lá, 80 toneladas de força, tá? O meu solo aqui embaixo só precisa resistir 80 toneladas de força, certo? Então, isso a gente sabe que se o total de toneladas de força aqui é a mesma coisa. Mas, mesmo que eu tenha todo esse solo aqui, ó, a gente não conta. Por quê? Porque a pressão que esse solo gera para baixo, ele vai ganhar de resistência para cima também. Ok? Então, a gente não conta porque a profundidade ganha essa vantagem, mas é uma vantagem muito pequena. Entendido? Mas é uma vantagem que eu tenho. No caso do muro de arrimo, como é muito solo, eu posso considerar. Ok? Então, a carga resistida, eu somo o NK do solo. Ok? Só que eu somo só o NK básico. O que seria a área do solo multiplicado pela altura do solo multiplicado pelo PROC-V aqui, né? Eu não considero aqueles 2 toneladas a mais, tem que procurar isso aqui, nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato. Beleza, então, na prática, o solo resiste 10,678 toneladas de força por metro, ok? Só vou colocar um aviso aqui, ó, mas igual, se abre parênteses, a carga resistida for inferior à carga total, tá? Eu quero que a falha por pressão excessiva, tá? Excessiva aqui, ó. Caso contrário, não precisa avisar nada, ok? Nesse caso está tranquilo. Ah, mas se eu tivesse 6 golpes, a resistência é 7,8. Se eu tivesse 5 golpes, se eu tivesse 4 golpes, ó, mesmo com 4 golpes, vai estar tranquilo. E por que vai estar tranquilo? Porque não é uma carga alta, mas tem 3 golpes, ok? Falha por pressão excessiva. Meu Deus do céu, vai ter que aumentar um monte. Se eu tivesse feito de 1,25 m, já não falharia mais, percebeu? Então foi um pequeno aumento que eu preciso aplicar. Ah, mas se eu tivesse 2 golpes, seria 4,3, ok? 130 centímetros, não passaria, 135, ok? Mas não seria um aumento gigante. 140, aqui uma hora vai passar para 145, já passa, percebeu? Então, mesmo que eu tenha 2 golpes, é um pequeno aumento de largura, já vai passar. Por quê? Porque o que importa é a minimização da excentricidade e quanto de solo eu consigo engajar. Só essa área de apoio. Tá? Na verdade, essa área de apoio poderia considerar isso aqui, mesmo isso aqui pode ser maior, né? Na verdade, isso aqui vai ser igual ao mínimo entre essa equação aqui ou o dobro da largura. Por que o dobro? Porque mesmo que a excentricidade seja zero, né? A real, no caso aqui, é o mínimo, é um máximo entre esse e o zero, nunca pode ser negativa, por exemplo, máximo entre esse ou zero, mas a questão é que, mesmo que a excentricidade seja zero, a área de apoio só vai gerar uma carga retangular ao invés de triangular. Então, eu posso considerar como se fosse até uma área de apoio maior, porque na prática vai gerar tipo um paralelepípedo. Né? Vai ter uma resistência um pouquinho maior, mas a gente está com uma pequena folga aqui, não é um problema, beleza? Então, em relação a isso, foi. Tá? Qual que é a próxima situação agora? Eu tenho que verificar o deslizamento. Ok? E o deslizamento é resistido pelo atrito com o solo no fundo do muro e com o empuxo lateral. Ok? Então, só vou Ctrl Z aqui, beleza? Na verdade, o Ctrl Y aqui, posso aqui, beleza? Tá? Vamos voltar para cá para a questão do deslizamento. Então, V resistido lateral, ok? V resistido lateral. Bom, a questão é a seguinte: qual que é o meu V resistido? Vai ser um PROC-V, né? O tipo de solo que eu tenho nessa tabela aqui, coluna 4 e o valor exato. Então, até vou voltar para os 9 golpes que eu tenho aqui, ó, tá? E 120 de largura, porque passo por 120 de largura, ok? Tá? Mas a questão é, isso aqui vai ser resistência por metro quadrado, só que eu posso multiplicar pela largura da sapata em metros, ok? Tá? Entra a questão que no caso solo arenoso, eu tenho que dividir isso aqui por metros, porque é o peso total, né?
vezes 100, beleza, tá? E nesse caso aqui, mesma coisa, ó. Aqui já está calculando, ok. Então entra a questão que minha força resistida do fundo, né, VR do fundo, é 3.349 toneladas-força. Só que eu tenho que tirar o coeficiente de segurança, ok? Meu coeficiente de segurança é 1.5, ok? Então, para esse tipo de carga, ok? Então, 2.232 toneladas-força, tá? Aqui entra a questão que, igual, se abre parênteses, esse VR do fundo for inferior à força cortante, ok? Falha no deslizamento. Caso contrário, não falha. E nesse caso, está falhando o deslizamento. Só que eu não tenho só a resistência no fundo, eu tenho uma resistência na lateral também, ok? Como a gente calcula isso? A gente calcula isso igual o empuxo de ponta cabeça, ok? Tá? Basicamente, a gente tem o cálculo que eu tinha um cálculo aqui do fator K e tudo mais, vai ser a mesma questão, só que de ponta cabeça, ok? Então, qual é, vamos lá, coeficiente K, posso até colocar o coeficiente K aqui direto, tá? Mas o coeficiente K que a gente tem, posso até colocar isso aqui colocar uma letra mais leve, né? Até porque colocar uma letra mais leve aqui, até porque não é uma questão que eu vou ter que preocupar. Isso é um dado do solo, ok? Tá? Mas vai ser igual a coeficiente K é igual a 1 menos seno de radianos do meu ângulo de atrito, ok? Dividido por 1 mais, abre parênteses, né? Vai colocar tudo em parênteses aqui, ó. Abre parênteses aqui, beleza? 1 mais seno aqui de radianos do meu ângulo de atrito. Beleza, fecha parênteses aqui, fechou parênteses aqui até todos os parênteses que eu tenho, beleza. Tá? Então aqui eu acredito que aqui foi 2 parênteses ali, beleza, tá? 2 parênteses, ok. Tá, então agora foi. Espera aí que não tem alguma questão aqui. Vamos colocar entre parênteses isso aqui. Abre parênteses, fecha parênteses, beleza. Então aqui está correto, beleza. O coeficiente K não deveria dar isso. Deixa eu ficar até o coeficiente K aqui exato, tá? É 1 menos seno de radianos, ok. Só vou copiar essa fórmula aqui e jogar ela certo aqui. Mas entra a questão que não precisa ter esse PROC-V aqui direto, né? Porque eu posso só pegar esse PROC-V como um todo e usar esse ângulo de atrito. Mesma coisa aqui, ó. Esse PROC-V como um todo, tá? Eu vou jogar PROC-V, entrou um parênteses aqui, saiu um parênteses aqui, beleza. Esse ângulo de atrito. Foi então, ok. O coeficiente da areia arenoso é 0.333. Beleza, vou colocar, não precisa colocar depois a vírgula, mas ok, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Ok. Então, esse é o meu coeficiente K. Agora eu vou calcular o empuxo passivo. Como eu calculo o empuxo passivo? Ele é igual ao empuxo ativo, só que de ponta cabeça. Então, vamos lá. Densidade, ó, empuxo passivo, ou K na menos 1. K na menos 1, ok. Qual que é o valor do K na menos 1? Vai ser igual a procurar esse tipo de solo nessa tabela aqui, coluna 5 e valor exato, isso aqui elevado na menos 1. Então, 2.4639, isso aqui é um valor adimensional. Só que, agora entra a questão, empuxo passivo, ok? O que está auxiliando ali vai ser igual a o meu K multiplicado pelo PROC-V, né? Procurar o tipo de solo, o solo contido aqui vai ser a mesma coisa, mas não tem diferença porque é só a questão de densidade. Nessa tabela, nesse tipo de solo, nessa tabela aqui, coluna 2 e valor exato, ok? Então, com base nisso aqui, só que agora eu tenho que multiplicar pela altura da sapata em metros. Então, eu empuxo o passivo na base chegar a 1.33 toneladas-força. Agora, eu multiplico de novo pela altura em metros, ok? Tá? E divido por 2. Por quê? Porque o meu empuxo passivo ele é assim, ó. Vamos lá. Só vou apagar essa sapata aqui por enquanto, que eu estou demonstrando sapato predial. Mas a questão é, eu tenho o meu... Temos aqui meu muro de arrimo, ok? Então aqui meu muro de arrimo, ok? Tá aqui minha sapata, ok? Tá aqui minha sapata, beleza, tá? O meu empuxo tá aqui, ó. Meu empuxo tá aqui, certo? Tá? Meu empuxo passivo tá aqui, ó. Tá? Ele tá aqui e ele também é uma carga triangular proporcional à altura da sapata, ok? Tá? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. Voltando para cá, meu empuxo passivo é 0.996 e daí, claro, tem que tirar o coeficiente de segurança de 1.5. Ok? Então aqui a falha de deslizamento só vai ocorrer se esse aqui, ó, mais esse aqui for menor que, ó. Então, o VR lateral aqui, certo? Tá? E VR total, no caso, vai ser o quê? Vai ser esse aqui mais esse aqui. Ok? Vai ser 2.365 toneladas-força. Eu tenho um ganho aqui. Só que quanto que eu preciso resistir? 3.006. Ok?
como que eu aumento a minha resistência na prática? Então, por quê? Atualmente esse muro não resiste. Okay? Tá? Atualmente esse muro está falhando. E o motivo que ele está falhando é que eu não tenho carga suficiente nele. Ok? Tá? Poderia aumentar o SPT? Não conseguiria. Tá? O que eu consigo fazer é ou aumentar a área de contato, até que vai me dar uma vantagem. Ok? Tá? Porque está aumentando a resistência. Por exemplo, se eu aumentasse para 1,25 m. Tá? Até quando acontecer isso aqui, ó, igual, se abre parênteses. Esse aqui for menor do que esse aqui, ó, eu quero que coloque a porcentagem. Vai ser esse sobre esse. Caso contrário, não quero que coloque nada. Beleza, vou colocar nada aqui, ó. Foi, tá? Então, atualmente está em 9%. Ok, deixar isso aqui em negrito, em vermelho aqui também. Ok, mas a questão é, se eu tivesse uma tonelada de força aqui, ó, vou até colocar isso aqui, ó, colocar entre aspas aqui, ó, para não aparecer nada, tá? Mas no meu caso é 3.006, beleza, tá? Então está falhando o deslizamento com 79%, ok? Se eu aumentasse para 1,25 m, por exemplo, ó, foi para 81, melhorou? Sim, mas daí eu vou aumentar para 1,30 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,75 m, 1,70 m, ok, com 1,70 m resolve, mas eu alarguei muito, então eu tive que aumentar 50 centímetros na minha base, ok? Aí se eu aumentar a altura, 40, 50, 55, 60, 65, 65 resolve, ok? Então, mais do que dobrar a espessura também resolve. Aqui entra uma questão. Até que nesse muro não é tão crítico isso aqui, mas o meu empuxo passivo, lembra que ele é um triângulo? Ok, tá? Se eu tivesse uma sapata mais profunda, ele não teria um triângulo maior ainda aqui? Sim, teria. Ok? Então, o que eu posso fazer para me auxiliar nesse muro, o que eu posso aumentar a espessura toda da sapata? Eu até posso. E até com uma sapata de 1,20 m não seria tão problema. Tá? Mas uma outra solução que eu posso aplicar, ou eu posso trabalhar em conjunto, né? É o quê? É trabalhar com um dente. Ok? Tá? Então, se eu colocasse um dente na minha peça, tá? O que seria esse dente aqui? Seria o seguinte, ó, que eu teria uma parte mais espessa, ou alternativamente, também é uma questão que muitas vezes é feita de maneira totalmente errada no Brasil, mas tecnicamente é feita, é o quê? É colocar estacas, ok? A estaca vai complicar um pouco o dimensionamento, tá? Porque vai entrar na questão de espaçamento das estacas e tudo mais, mas se fizesse uma estaca, dentro da questão, eu vou fazer uma estaca bem grande aqui para suportar a tração, não, tá? Não é, o objetivo de uma estaca de muro de arrimo não é esse, tá? Eu vou trabalhar com duas estacas, uma aqui para tracionar e outra para comprimir. Também não é esse objetivo adequado, porque se eu preciso de mais peso, é só colocar carga de solo, ok? Eu preciso de uma estaca que suporte 10 toneladas de tração. É difícil. Eu preciso de 10 toneladas de solo, é fácil, tem um monte de solo lá no muro de arrimo, ok? Tá? Então, quanto a isso foi. Então, o que eu posso fazer é, coloco um dente aqui, ok? E aumento a minha pressão horizontal, ok? E esse dente vai gastar muito menos concreto que gastaria uma peça completa, tá? Vai dificultar um pouco a armadura, então muitas vezes não é usado, mas outra questão que um dente assim, é como se fosse uma viga, tem que ir na base ali, tá? Daria um ganho de resistência considerável. Então, vamos colocar aqui, ó, a largura do dente, ok? Tá? Então, o dente de solo que eu for colocar, ou de concreto que eu vou colocar, digamos seja uma largura de 30 centímetros inicialmente. Ok? Geralmente o dente vai ter a largura média, na verdade, importa, né? Porque geralmente vai ser inclinado. Tá? Mas a largura no topo tem que ser mais largo do que a espessura. Ok? Então 30 centímetros de média, tipo uns 20 na base, uns 40 no topo. Ok? E a altura do dente, isso aqui é a altura altura do dente aqui, ou já que eu faço um dente de 20 centímetros de altura. Bom, o que vai acontecer aqui para o VR lateral, eu não vou usar só a altura da sapata, ok? Eu vou somar nessa altura da sapata a altura do dente, ok? Então, tá, em 79% eu faço um dente aqui, 20 por 30, que é um dente pequeno, tá? O volume de concreto é bem pequeno, tá? Mas a questão é que, mais esse aqui também, ok? O ganho que eu tenho foi para 87%, ok? Então, solucionei metade do problema com essa situação aqui. Não solucionou, ok, mas entra a questão, o NK da fundação aumentou, tá? Aumentou muito? Não, aumentou pouca coisa. Quer ver aqui, ó? Vai ser 3 vezes E4, né? Abre aqui, ó, mais esse vezes esse, ok? Essa é a diferença. Estava em quanto, então? Estava em 0,864, foi para 1.008, ok? 1.008 sobre 0.864, eu resolvi metade da situação com 16% a mais de espessura, ok? O que eu poderia fazer aqui seria o seguinte, ó, então, o largura médio aumentar um pouquinho mais. Se eu fizesse 25 centímetros de altura,
Foi para 90%. Opa, e eu não precisei aumentar a sapata inteira, só precisei aumentar uma pequena região. Posso aumentar a sapata inteira? Você pode, mas que ganho você tem com isso? O que você vai ter de vantagem com isso, entendeu? Tá? É muito mais vantajoso para a gente trabalhar só com um pequeno dente, na situação não fora. Tá? Se eu fizesse de 30 centímetros de altura, foi para 93%. Ok? Tá? Se aumentar a largura ajuda, 35 aqui eu continuo 93, 40, 93, 45, ó, 45, 94, mas quanto que eu vou ter que largar para chegar em 95? Ó, tipo, vou ter que largar para 70 de largura, não faz sentido. Ok? Então, o essencial do meu dente vai ser o quê? A altura, ok? 35 de altura aqui, tá? Já vai ajudar um pouco mais, já melhorou, certo? E o que eu poderia fazer também, se for ajudar muito mais, seria aumentar a área de solo. Claro, isso aqui vai modificar totalmente o projeto, mas o que eu poderia fazer seria o seguinte, ó, digamos que o meu projeto original é o seguinte, está aqui minha sapata, ok? E meu muro de arrimo vai ficar rente aqui, ó, tá? Meu muro de arrimo vai ficar como se fosse aqui, ó, rente aqui, tá? É uma questão comum, você vai ver isso aqui, ó, tá? Que o muro de arrimo fica rente. Tá, mas beleza. Mas se ao invés de fazer isso, eu fizer a sapata um pouquinho, o muro de arrimo 5 centímetros para dentro. Porque se eu colocar o muro de 5 centímetros para dentro, ok, vai aumentar um pouquinho a largura aqui da peça, né? Não vai precisar fazer esse dente todo aqui, ó. Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte. Primeiro, a distância da borda aterrada ao eixo do muro vai aumentar para 45,4. Beleza. Aqui não teve diferença considerável. Teve uma pequena diferença aqui, mas foi muito pouca coisa. A carga resistida aqui reduziu pouca coisa, mas não é problema, tá? Agora entra a questão. Vamos vir para cá e vamos redesenhar essa peça aqui, então. Meu solo vai estar onde agora? Bom, só vou desenhar essa peça aqui várias vezes, né? Tá? Então, peguei essa peça aqui, tá? O que eu vou ter de solo agora vai ser o seguinte. Vai ser aqui até aqui, 5 centímetros, 0,0, ó, 5 centímetros aqui só. Sobe aqui 1,15 m. Beleza? Tá? E essa peça aqui adicional agora, ó, essa espessura aqui adicional aqui, ó, vai estar aqui a distância da borda. Vai ter uma distância de 22,2. Então, estava em 20. Aumentei para 22,2. Ok. Vai perder resistência aqui, tá? Por enquanto, mas eu tenho a área adicional. Área de objeto aqui, ó, eu não tenho mais 0,4, eu tenho 0,4575. Ok? Então, a área de solo, 0,4575. 4575. O que acontece foi para 99%. Tá? Resolveu a situação? Não, mas faltou muito, 98,6 no caso. Tá? Mas já ajudou. Como que eu posso ajudar mais? Ao invés desse 5, né? Eu deixo 10 centímetros da borda, por exemplo. Percebeu? Tá? O que acontece aqui com o eixo agora está 22,2. Tá? Agora o eixo da peça aqui, ó, 24,4. Beleza, então 24,4. Ok. Só que a área que aconteceu aqui foi o seguinte, ó. A área foi para 0,515. Ok? Então, a área de solo 0,515 cada 1,15 m. Ok? Tá? E já resolveu a situação. Agora entra a questão, que vai dar 50 pontos. Ó, peraí. Estava 45,4, ficou 50,4 agora. Né? A distância da borda até o eixo do muro aqui, ó, deu os 50,4. Ok? Tá? Mas ela também está resistindo. Só que agora entra uma questão. Se esse muro fosse mais estreito, falharia de deslizamento. Tá? Mas percebeu que agora não falhou no tombamento, que estava falhando antes. Por quê? Porque eu aumentei o peso do muro. Ok? Eu falhei no deslizamento, mas não falhei no tombamento. Se fosse 1,10 m, não falharia no tombamento. Se fosse 1,5 m. Ok? Com 1,5 m falha no tombamento. Tá? Então, o que acontece é que eu tenho que chegar a 1,5 m para falhar no tombamento. Eu devo colocar também essa mesma formulário aqui, ó. A mesma formulário base aqui, tá? Mas igual a C, igual a T, abre parênteses. Esse aqui, por maior do que esse sobre 2, eu quero que coloque um base aqui, ó. Eu posso colocar esse aqui, peraí, só colocar, esse parênteses aqui, ó. Colocar esse aqui dividido por esse sobre 2, tá? Sobre 2 aqui. Caso contrário, eu quero que não coloque nada. Beleza, então, atualmente é uma falha de 13%. Percebeu? Tá? Por causa do 1,5 m, mas tecnicamente com 1,10 m já resiste tranquilamente e eu nem precisaria alargar muito mais, percebeu? Eu estava alargando porque o meu muro estava mais deslocado. E daí entra a questão aqui, só desenhar meu muro aqui por enquanto, minha sapata por enquanto aqui, ó, tá? Mas o que eu tenho que preocupar em qualquer muro de arrimo adequado é quanto de largura eu posso ter do muro. Ok? Então tá aqui minha sapata de 1,10 m, tá? Só colocar uma sapata maior que tudo mais, tá? Mas tá aqui minha sapata de 1,10 m de largura. Claro, isso aqui é contínuo, né? Então para cá eu tenho aqui, ó,
Tem mais muro para cá e colocando para cá também, ó. Eu tenho mais muro para cá, só para você entender a situação aqui, ó. Mas essa seria a questão que eu quero que você entenda, tá? Então, se o muro começa, na verdade, a posição exata do muro começar não é problema, tá? Ele tem que conversar com o conhecedor, provavelmente, mas a questão é, essa sapata aqui atualmente tem quanto? Tem 1,10 m. Quantos centímetros do muro, da divisa eu estou gastando? Atualmente estou gastando 65, ok? Então, a questão é crítica, que a gente tem que pensar o quê? Igual a pergunta de como escolher um muro de rimo ideal, quantos centímetros de largura eu posso gastar nesse muro? Ok? Por quê? Porque muitas vezes eu só alargo mais isso aqui, tá? Claro, por 1,20 m vai estar ok por enquanto, mas o que eu poderia fazer seria reduzir a altura do dente, se eu fizesse 30 centímetros. Ok, falharia em 97,2. Mas se eu aumentar aqui, deslocar esse muro aqui, ó, mais 5 centímetros para o lado, ok? Continuaria falhando? E a resposta é provavelmente não. Ok? Tá? Claro que eu teria que ter o quê? Teria que ter 70 centímetros. Aqui vai dar, aumentar em 5 aqui para cá, ó. Beleza? 70. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu poderia fazer isso, tá? O que acontecer primeiro com a espaçação da cota aqui, ó. Daqui até aqui vai dar quanto agora? 26,7. Beleza? 26,7. Área do muro. Área desse objeto aqui, ó. Da área desse contato aqui, ó. 0,5725. Ok? A área do muro aqui, ó. A área do solo, desculpe, 0,5725. Tá? Já vai quase evitar o problema, já ajudou bastante, percebeu? Então, muitas vezes que eu posso fazer, se não quiser aumentar a altura do dente, não é um problema aumentar a altura do dente, mas se não quiser aumentar a altura do dente, eu posso só apoiar em mais solo, tá? Mas vamos imaginar que nesse caso não seja problema, que eu quero manter no máximo 65 aqui, ó. Eu mantenho esse dente 35 por 35, ok? Vai estar tranquilo aqui. Ou se eu não quiser, eu não quero ter um dente, ok? Se colocar 0 e 0 aqui, ó. O que eu poderia fazer seria aumentar a espessura, 35, 40, 45, 50, 55 ou 60. Com 60 de altura passa, pesando 1,728. E se eu aumentasse mais a largura, se eu aumentasse por exemplo 1,30 m de largura aqui, ó, tá? No máximo 1,728, com 55, atende ainda. 1,40 m, com 50, com 1,68 atende ainda. 45, já não atende, tá? Mas a questão é, muitas vezes eu posso aumentar a sapata nem tanto para resistir tomamento, mas para resistir deslizamento, se eu não tenho peso suficiente no muro. Ok? Tá? Com 1,40 m aqui por 45 já faz para mim a coisa. Com 1,50 m, digamos, por 40, deixa eu verificar aqui, ó, já passa. 35 já não passa, mas com 40 passa. Então eu poderia trabalhar com uma sapata de 1,5 m por 40 por questão desse deslizamento. Ok? Essa é a nossa questão crítica. Agora, como que eu sei se a minha peça vai ter a necessidade de armadura simples ou armadura dupla? Na verdade, quanto de momento fletor eu tenho, ok? Bom, o momento fletor que eu vou ter vai ser o seguinte aqui, ó. Vamos voltar para cá, tá? Mas o momento fletor que eu vou ter na minha sapata, até digamos que eu vou trabalhar sem o dente por enquanto, porque eu poderia usar o dente aqui, teria algumas vantagens, mas entra a questão de, eu não gosto, quero fazer mais simples aqui, beleza? Vai gastar mais concreto, mas simplifica a execução. Eu vou ter uma carga para cá, ok? Essa é a carga da minha resistência do solo, e eu vou ter uma carga para cá do muro de arrimo decorrente do solo aqui, mas o crítico é o muro de arrimo em si, porque o solo vai estar igualmente distribuído do outro lado, ok? Essa distância daqui até aqui, ó, é meu momento fletor. Okay? A carga multiplicada pelo momento fletor vai me dar essa peça aqui. Claro, vai ter a carga do solo aqui também, né? Minha sapata vai estar um pouco mais para cá, que no caso aqui, ó, tá? Que também vai ter que resistir. Ok? Então, o centroide das cargas até o centroide da reação é minha distância. Ok? Eu pego isso aqui e multiplico pela distância multiplicada pela carga, pelo N aqui, ó, e eu vou ter meu momento fletor no muro. Percebeu? Então, essa é a conta que a gente vai fazer. Como que é essa conta, então? Voltamos para cá. Centroide das cargas, porque tecnicamente eu tenho um centroide das cargas, inclusive um momento fletor mais, tá? Mas o centroide das cargas que eu tenho, vamos voltar para cá, ó. O centroide das cargas, este tomamento vai estar aqui, ó. Esse de tomamento vai estar aqui, ó, 20,67. Acho que aqui é dobrado. O esse da real é 10,33. Ok? Então, esse densidade real aqui 10,33, ou seja, o centroide das cargas vai ser aqui fora. Você está fazendo, não pode ficar aqui fora? Sim, ele pode. Tá? Por que ele pode? Por causa do momento fletor do muro, ok? Do empuxo. Então, ele pode sim ficar para fora, não tem problema nisso aqui. Tá? Realmente ele vai ficar por causa do empuxo. Eu não estava contando aqui, mas eu tenho esse empuxo. Ok? Tá?
Agora entra a questão, se a excentricidade real e a carga real aqui, ó, vai ficar aqui, a carga e a reação não tem que ficar na mesma posição? Porque como que a carga vai ficar excêntrica? Sim, a carga e a reação tem que ficar na mesma posição. Então, enquanto eu tiver o empuxo, isso aqui não vai existir. O problema vai ser sem a carga, ok? O problema vai ser só o peso, né? Se eu não tivesse o empuxo do solo, qual que seria, entendido? Essa que é a nossa situação. Então, por enquanto, vai até jogar umas trezinhas para cá, tá? Vou criar umas trezinhas aqui, ó. Que é uma linha para cá e fazer as próximas contas. Então, NK, o NK na verdade total já tem, né? Eu tenho MK sem empuxo, ok? Então, sem empuxo, onde vai estar meu momento rotor? Tá? Porque eu vou ter um momento rotor sem empuxo. Vai ser o quê? Vai ser meu NK da fundação mais o meu MK aqui, ó. Vai ser o meu MK total aqui, ó, menos, no caso aqui, o contrário, fazer aqui, ó, fazer o MK total menos o MK de empuxo aqui, ó, menos aqui, tá? Por quê? Porque vai sobrar só o restante, tá? Isso aqui tá correto, vai ficar 2,99 com força metro. Essa é a primeira possibilidade. Eu tenho outra possibilidade? Sim, tá? Eu tenho um momento fletor gerado aqui, ó. Eu tenho um momento fletor gerado aqui, ó, Deus. Vamos mostrar aqui o momento aqui, ó, tá? Porque o meu diagrama de corpo livre é esse aqui, ó. Tá aqui a minha peça, esse diagrama de corpo livre. Eu vou ter um empuxo aqui, tem um momento rotor aqui para cá, certo? No que eu tenho esse momento rotor para cá, o que vai acontecer é que eu vou ter um momento rotor negativo pelo solo e um momento rotor positivo pelo... Esse momento rotor positivo aqui, ó, vai ser gerado pela carga vindo para cá, né, e distribuindo a carga para esse lado, ok? Quanto para cada lado? Agora a gente pode calcular isso aqui. Então, MK negativo, né, porque isso aqui é o primeiro MK positivo, MK negativo com o quê? Com o solo, ok? MK negativo solo. Quanto de MK negativo meu solo gera? Isso aqui vai ser igual a essa distância aqui, ó, menos essa distância aqui, vai ser minha distância, multiplicado pela carga do solo. Só que, claro, eu quero em metros, né? Então vai dar o quê? 0,945 kgfm. Isso aqui é negativo. E o MK positivo? O MK positivo é bem simples. É o quê? É o total que eu tenho menos o que o negativo gerou. Entendeu? Tá? Então eu vou ter um pico de 1,929 kgfm. Tá? Isso que é MK positivo do esse aqui empuxo, né? Que empuxo, MK negativo de empuxo, MK positivo de empuxo aqui. Empuxo, não empuxo. Ok? Tá? Mas entra a questão que, no caso do positivo, eu vou trabalhar com o maior desses dois valores. Ok? Já com o negativo, vai ter só um. Ok? Tá? Essa é a nossa questão. Beleza. Tendo isso aqui agora, como que a gente vai calcular os esforços em si? Bom, primeira questão que eu vou verificar é quanto de momento o meu concreto resiste naturalmente. Tá? Vou colocar aqui, ó, FCK, o primeiro FCK aqui, ó, de um FCK de 25 MPa. Até agora, na verdade, não importou o FCK. Eu não tinha calculado a armadura. Então, tendo FCK de 25 MPa, vou colocar aqui, ó, FCTD, ok? Resistência da tração do concreto na tração. Vai ser 0,21 multiplicado pelo FCK elevado na 2/3. Isso aqui vai dar a resistência MPa. Eu vou dividir por 100, tá? Vai 18 kg aqui, ó. Eu vou dividir por 1,4, que vai dar 13 kg no sentido quadrado. E eu vou dividir por 1,2, porque se eu não for colocar aço, eu tenho que ter certeza absoluta que não vai falhar na tração. Vai dar 11 kg por centímetro quadrado. Isso é muito pouca coisa, porque na compressão existe mais de 100. Agora entra a questão. W da seção. Ou seja, o W é a resistência da seção de concreto. Como tem uma seção larga, 40 ao quadrado vezes 100 sobre 6, 26.666,666 o resto da vida. Beleza? Tá? Então, esse é o nosso W aqui. E multiplicando pelo outro, isso aqui é centímetros cúbicos, ok? Tá? Momento resistido sem armadura. Vai ser igual a meu FCTD multiplicado pelo W dividido por 100 para ter uma força metro. 2,85 por força metro. Percebeu a situação? Então, se o momento rotor for inferior a 2,85, tecnicamente não preciso armar. Só que a gente tem uma questão específica da norma que se eu quero trabalhar com uma armadura inferior ao mínimo,
eu tenho que usar no máximo metade, eu tenho que dobrar o monitor e tenho que passar, ok? Então vai dar 1.425 com o forçamento, beleza? Tá? Esse é o meu momento fator mínimo que eu não preciso de armadura. Então, vamos começar com o cálculo de momento, cálculo de armadura aqui, ó, em ter a peça. Então, vou colocar aqui, ó, positivo e negativo, tá? Separar aqui isso aqui em positivo e negativo, tá? Porque é a questão que falta. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, mu, tá? Mu é o quê? É o momento, é o coeficiente de quanto do concreto estou aproveitando. Aqui, para isso, faltou uma questão, que é o quê? Faltou meu F, meu OCD, minha resistência minorada do concreto, que é igual a o FCK sobre 140 vezes 0,35. Perceba que o concreto é 15 vezes mais forte na compressão do que na tração. Normal isso aqui, realmente ele tem essa resistência adicional. Tá? Esse é o meu OCD. E a outra questão que faltou foi o cobrimento. 5 centímetros. 5 centímetros geralmente. Tá? Posso trabalhar com menos? Até posso, mas geralmente é 5 centímetros. Ok? Tá? E o diâmetro do vergalhão. Digamos que eu vou trabalhar com uma barra de 10 milímetros. Não sei se vai ser isso. Inicialmente tentar isso aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer é jogar mais umas duas linhas para baixo aqui. Ó. Até copiar e colar aqui para ter formatação. Vamos lá então. O meu D vai ser o quê? Vai ser minha altura menos o comprimento menos o diâmetro sobre 20. Ok? 34,5 centímetros. Beleza. Agora eu posso calcular mu, x e AS. Okay, então vamos lá. Mu vai ser igual a o meu máximo desses dois momentos aqui, ó. Ou esse motor aqui sem empuxo, ou esse motor aqui com empuxo, multiplicado por. Agora, você vai usar o quê? O monitor dividido, né? Dividido por o meu D, dividido pelo minha largura de 100 centímetros, dividido pelo OCD. Ok? Tá? E a altura, o meu D é ao quadrado. Ok? Então vai dar 0.001. Ok? Isso aqui, claro, né? Entra a questão que é o monitor majorado vezes 1.4 com a força centímetro. Então deu 0.017, 1.7%. Isso que eu preciso do concreto comprimido inicialmente. Só que, se abre parênteses, tá? Ó, se esse monitor aqui, ó, for maior do que o máximo desse ou desse, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o seguinte: o monitor é 0. Caso contrário, vai ser esse formulário, entendeu? Por quê? Porque se meu concreto resistir naturalmente, não precisa de aspas aqui, ó, tá? Mas se meu concreto resistir sem aço, o monitor é 0. Ok? Tem isso aqui. Agora, e no negativo? No negativo, onde tem máximo de K1, K3 aqui, ó, eu vou ter só o negativo de empuxo. Percebeu? Tá? Então eu não vou ter nenhum valor mais, vai ser só esse negativo de empuxo aqui. Beleza? Esse no cálculo é igual, nesse caso deu 0. É uma porcentagem 0%. Agora o X, né, que é, o X é o quê? É quanto realmente o concreto está comprimido. Tá? Vai ser igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos 2 vezes o mu, elevado no 0,5, deu também, ó, pode ver que deu 1,7 também. Tá? Na verdade não deu 1,7 igual. Deu um pouquinho mais, mas é quase igual mesmo. Tá? Quando tem muito volume de concreto, é praticamente a mesma coisa. Tá? Sempre o X é um pouquinho maior. E a área de aço, né? Por quê? Porque um é a altura que eu estimava que eu tinha e depois é a altura que eu realmente tenho, considerando a espessura de concreto comprimido. Vai ser o X multiplicado pelo meu D, multiplicado por 100, tá? Multiplicado pelo meu OCD, dividido por 5, a resistência do aço, vezes 1,15. Tá? Vai dar 2,07 centímetros quadrados. E aqui eu vou fazer a mesma questão, só que usando esse X aqui. Beleza? Tá? Agora, esse OS necessário e OS mínimo. OS mínimo, né? Ou seja, quanto de aço eu preciso como mínimo obrigatório, vai ser igual ao mínimo entre ou esse ar de aço necessário vezes 2 ou a altura da sapata vezes 0,15. Ok? Tá? Nesse caso, eu preciso de quanto? 4,14. Ah, mas 2,07 passa. Teoricamente passa. Só que não passa, por quê? Porque só deixa eu verificar essa fórmula aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou usar esse valor aqui. Então, nesse caso vai dar 0, beleza. Tá? Não vai passar por quê? Porque se eu tenho muito concreto aqui, eu tenho que ter uma armadura adequada, proporcional, para evitar fissuração. Então, faltou colocar aqui, ó, a área de aço da barra, vai ser o diâmetro ao quadrado vezes π sobre 400, que vai me dar 0,785 centímetros quadrados, ok? Tá? E o espaçamento, na verdade eu posso até colocar aqui direto, ó, espaçamento
tá? Vai ser qual? Vai ser a área de aço da barra dividido pela área S mínimo multiplicado por 100. Okay? Tá? E aqui eu vou arredondar para baixo. Eu nunca posso arredondar para cima, né? Arredondei para baixo aqui com 0 casos. Beleza. Deu 18 centímetros, ok? Então, o espaçamento no positivo, no caso, espaçamento no positivo para uma barra de 10 milímetros vai ser 18 centímetros. Espaçamento aqui, negativo agora. Bom, se for negativo, vai ser a mesma fórmula, só que com ar de aço negativo. Aqui vai entrar uma questão, vai dar um div zero. Está dando div zero significa o quê? Significa que eu não preciso de armadura. Ok? Eu não tenho necessidade de armadura negativa. Ok? Tá? Só que agora entra uma questão. O espaçamento positivo vai ser o mínimo entre isso ou 30 centímetros. Eu não posso ter uma barra a mais 30 centímetros da outra. Ok? Tá? E aqui no negativo vai ser a mesma coisa, só que, claro, usando o aço negativo aqui. Tá? Ainda assim vai dar um div zero porque eu não preciso de armadura ali. Percebeu? Tá? O que falta agora? AS transversal. Quanto que é o AS transversal? Vai ser o máximo, né, entre três opções. Ou 0,9%, essa é a primeira opção, tá? Ou, alternativamente, a armadura, o máximo, até colocar um vírgula aqui, esse sobre 5 ou esse sobre 5, ok? Essas são as minhas três opções, ok? E nesse caso vai me dar 0,9 centímetros quadrados, 0,90 aqui, centímetros quadrados, ok? Tá? Vergalhão da flexão, vergalhão no sentido do eixo do muro, ok? Dá 10 milímetros. Agora vamos imaginar que diâmetro do vergalhão longitudinal, ok? Ou seja, perpendicular ao tamanho do muro, que não vai ter flexão nenhuma. Longitudinal vai ser quanto? Vamos imaginar aqui, tá, AS da barra aqui. Posso colocar uma barra de 10? Eu até posso, mas não vai compensar muito, tá? Vou pegar essa mesma fórmula aqui, só que eu vou usar ela aqui embaixo, ok? Então, eu vou usar ela aqui embaixo, beleza? 0,785. E agora a questão de espaçamento vai ser quanto? O espaçamento vai ser o seguinte aqui, igual a AS da barra dividido pela AS transversal, ok? Tá? E no negativo a gente não vai ter essa questão de 0,9, tá? Então, nesse caso vai dar 0, ok? Espaçamento 0,87 vezes 100 aqui daria 87 centímetros, não faz o menor sentido. Vai ser o mínimo entre isso ou 30. Eu nunca posso ter menos do que 30, mais espaçado que 30, pela nossa norma. Tem outras normas que permitem até 45 e tudo mais, mas a nossa norma 30. Então eu posso colocar uma barra de 8? Posso. 6,3? Posso. 5 cada 28. Então eu posso colocar tipo um ferro de 6,3 cada 30 e vai estar tranquilo. Então, espaçamento aqui, eu deveria até colocar a mesma questão aqui, espaçamento positivo, né? E o espaçamento negativo vai ser a mesma fórmula, só que usando o quê? Usando área de aço negativa, que dá um div zero, ou seja, eu não tenho espaçamento do negativo, porque eu não vou precisar de negativo nesse caso, entendido? O que faltou fazer aqui agora vai ser o quê? Deixar isso aqui em azul claro, porque é uma questão que eu vou modificar essas informações, ok? Até aqui tudo eu modifico as informações, esse espaçamento positivo não, mas diante do longitudinal aqui, é esse aqui, tá? E dentro da questão que vou colocar essa região aqui, vou colocar essa em cinza, deixar em negativo e itálico aqui, Por quê? Em negrito itálico, porque esse é a parte de respostas que eu tenho, ok? Aqui tem algumas respostas também, se falha no tomamento, se falha por flexão extensiva ou falha no cisalhamento, mas tirando isso, é essa questão aqui, tá? Não sei se eu perdi alguma questão, mesmo que eu tivesse perdido aquela questão ali, tá? O cálculo exato ali, mas essa é a nosso cálculo base. E eu vou até deixar um aviso aqui, tá? Igual, colocar assim, mesclar tudo isso aqui, beleza? Mesclar, tá? Igual se o mínimo de aço de qualquer uma dessas opções, tá? For 0, ok? Se o mínimo aqui, for igual a 0, eu quero que avise que hashtag div sobre 0 igual não precisa de aço. Não precisa de aço. Caso contrário, não precisa avisar nada, ok? Então, hashtag div 0 não precisa de aço. Entendido? Isso é uma informação técnica eu vou ter. Tá? Tecnicamente, só posso usar esses 4 valores aqui, Esse é necessário, esse é necessário, esse é transversal, esse é transversal. Beleza, tá? Isso que isso é suficiente. Div 0 não precisa de aço. Então, aqui está um hashtag div 0
significa que não precisa de aço, ok? Tá? Não precisa de aço naquela região, na região, okay? Na região, não é que não precisa de aço no positivo, precisa, tá? Mas no negativo não. Então esse é o cálculo da fundação de muro de arrimo. E como eu falei, esse cálculo vale aqui, ó, para qualquer tipo de muro de arrimo. Só tem que ajustar as informações, tem que ajustar quanto de solo eu vou engajar na estrutura, por quanto mais solo engajar, mais eficiente é o arrimo, tá? Mas, só jogar isso aqui para cá, colocar todas as letras da mesma cor aqui, ó, beleza? Tá? Então, essa é a nossa planilha, tá? Essa planilha antiga, vou ter que ignorar, eu vou ter remover elas, porque o tempo atualizado que vai considerar os dois casos, tá? E, por enquanto, seria isso, então.